paz. O Senhor é bom. Ele paga bem. Vocês estão bem, queridas? Glória a Deus. Só uma mulher disse amém. Vocês estão bem? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Tudo que não está vai ter que ficar. Não tem opção de não ficar, né? Então, gente, que honra estar aqui, né? Nós, desde quinta-feira, estamos aqui nessa cidade tão maravilhosa, desfrutando deste clima tão poderoso, né? Tanto espiritual como natural. E uma honra para a gente, viu, pastor Albério, Sandrinha, por nos receber aqui, por abrir as portas dessa igreja, né, para estarmos aqui. Somos muito gratos ao Senhor por todos vocês. E vamos orar. Hoje nós temos a festa da redenção. Vamos celebrar o que Cristo fez por nós. Eu acredito que é uma manhã de muita festa. Amém? Você pode levantar suas mãos, mesmo sentado aí no seu lugar. Aleluia. Renda graças ao Senhor pela palavra, pelo Espírito, pela unção. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos. Obrigada, Pai, pelo teu Espírito que em nós habita. Espírito do Deus vivo, venha fresco sobre nós nessa manhã. Obrigada por sua unção, por essa palavra, pela vida que essa palavra traz para nós, por essa palavra norteando mesmo as nossas vidas, trazendo à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Obrigada, Pai, porque o teu evangelho são boas novas, e é só isso que vamos receber hoje pela manhã, boas notícias. Muito obrigada, te louvamos, acolhemos a sua palavra com mansidão, entendemos que a sua palavra é poderosa para salvar as nossas almas, e eu declaro mentes renovadas, vidas transformadas pelo poder de Deus, e quem crer comigo diz amém. Então, queridos, você pode abrir sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1, Romanos é a carta que Paulo escreveu para a igreja, a carta da justiça de Deus. E em Romanos 1,17, ele diz assim, você abriu aí, ou vai acompanhar aí pelo telão, mas eu quero te pedir, leia a Bíblia, amém? Ele diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por... Queridos, a justiça de Deus se revela no Evangelho, né? Eu quero falar com você um pouco a respeito do que é essa justiça, porque às vezes o povo entende tudo errado a respeito de justiça, né? E aí, a Bíblia diz que a justiça se revela no Evangelho. Então, todas as vezes que o verdadeiro Evangelho é pregado, tem que revelar a justiça de Deus, né? E o que é a justiça, Rosana? É tudo o que você é, tudo o que você tem e tudo o que você pode em Deus, né? Então, quando o Evangelho está sendo pregado, se não mostrar o que você é, o que você tem e o que você pode, não é o verdadeiro Evangelho, né? Então, a gente precisa entender isso, porque as pessoas confundem muito justiça com juízo, né? Às vezes as pessoas dizem, mas Deus fará justiça, no sentido de Deus pesar a mão mesmo, né? Ou então, né, quando fala aquela frase tão famosa, Deus é amor, mas também é justiça. Sempre trazendo a justiça para essa coisa do, como é que eu posso dizer, do punir. E eu quero conversar com você hoje, porque você vai sair daqui hoje amando mais Jesus do que o que você já ama. Amém? Quem está pronto para isso? Então, deixa eu te dizer o que é a justiça de Deus. Em Isaías, no capítulo 28, verso 17, a primeira frase do versículo, eu só vou ficar com ela, né? Ele diz uma coisa bem interessante. Isaías 28, 17, fazendo a distinção entre juízo e justiça. Ele diz assim, farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Eu só quero até aí o versículo, mas presta atenção. A régua, o juízo é aquilo que mede, né? Quando Deus olhou para Sodoma e Gomorra, Ele mediu o nível de iniquidade do povo, né? Então, o juízo é isso, é uma régua. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a justiça é o prumo. O prumo, queridos, é um objeto utilizado na construção civil. Quando você vai construir uma parede,
os pedreiros, eles usam muito prumo para nivelar. Então, a Bíblia está dizendo que a justiça é o prumo. O que é que Deus faz com a justiça? Nos nivela. O pecado nos deixou num nível muito abaixo do que Deus queria. Mas a justiça de Deus vem e nos nivela. Nos leva de novo para o nível de onde a gente nunca deveria ter saído. Então, justiça não é a mão de Deus pesando. Justiça é um ato de bondade de Deus nos alcançando e nos premiando e nos colocando de novo diante dele. Aleluia. Tem alguém aqui que é justiça de Deus? Tem algum justo aqui? Então diga, graças a Deus por Jesus. Amém, queridos? Então a gente precisa entender que Deus nos usou a justiça para a gente entrar no nível de onde a gente nunca deveria ter saído. Né? Mas graças a Deus, e quando a Bíblia diz, né, que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer. E Ele teve que fazer alguma coisa para que a gente pudesse entrar nesse nível de ter comunhão com Ele de novo. E em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, né, a Bíblia diz exatamente isso. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Querido, você não é feito aquilo que você já é. Você foi feito porque você não era. Né? Você era um pecador miserável, sabe? Mas sabe de uma coisa? Deus pegou Jesus e transformou a nossa história. Hoje nós vamos celebrar isso, hoje é manhã de festa mesmo. Né? Essas coisas têm que estar muito vivas dentro de nós, porque existem benefícios em trazer essas verdades muito vivas diante de nós. E quando a Bíblia diz aqui, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, né? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu quero lhe fazer uma pergunta, onde é que você entra nesse versículo? Porque eu não vejo a gente nesse versículo, eu só vejo Deus e Jesus fazendo alguma coisa por nós, mas a gente sem fazer nada. Você concorda comigo? Ou seja, quando Jesus chegou aqui na terra, estava Ele aqui, Jesus e Hosanna, que significa nós, aqui do outro lado. Ele santo, justo e filho, e eu, pecadora, afastada de Deus, filha do diabo. Aí Deus pega Jesus, coloca no meu lugar e me coloca no lugar dele. Queridos, eu vou te dizer uma coisa, que coisa poderosa. Amém? Então, Deus em Cristo fez tudo por nós. Ele trocou o nosso lugar, Ele trocou a nossa condição. E justiça é isso, justiça é um dom. Dom é um presente, foi algo que Deus decidiu nos dar. E sabe que quando você dá um presente para alguém, você não dá conforme a condição financeira de quem está recebendo, o presente é dado conforme a condição de quem está dando. Então, Deus não deu, queridos, conforme a minha condição, deu na condição que Ele podia dar. E eu gosto de dizer isso, Deus, Ele não deu o que Ele tinha, Ele deu tudo o que Ele era. Meu Deus do céu. Eu não sei se você se alegra de Deus não ter te deixado como você se encontrou. Aleluia. Diga, eu sou a justiça de Deus. Diga, eu recebi esse dom, esse presente. E presente não se questiona, só se recebe. Amém? E sabe, justiça não é um salário, queridos. Não é um pagamento para quem faz jejum, por exemplo. Eu vou fazer jejum. Não, queridos. Justiça não é um salário. Justiça não é um bônus. Justiça, Deus não lida conosco, queridos, a partir do que a gente faz. Você sabia disso? Porque isso é justiça própria. Se eu fizer alguma coisa para conseguir algo de Deus, isso é justiça própria. Sabe de uma coisa? Deus não lida comigo a partir do que eu faço. Deus lida comigo a partir do que Ele fez em Cristo. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Quem foi que declarou o homem justo? Diga, foi Deus. Quem colocou você nessa posição? Queridos, você não tinha condições de chegar a Deus. Nós não tínhamos, nenhum de nós tínhamos condições. Sabe, quando o homem pecou lá no Éden, um abismo se formou entre Deus e o homem. E as chamas do inferno começaram a sair desse abismo para nos consumir. E aí Jesus vem, se deita, literalmente faz uma ponte quando Ele diz, eu sou o caminho. Ele se deita, tapa as chamas do inferno, você passa por cima dele e chega até o Pai. Mas eu vou te dizer, sem Ele fazendo essa conexão,
nunca suas pernas chegariam de novo ao Pai. Louve a Deus por Jesus. Diga, eu amo Jesus. Amém? Mas obras não vai te fazer mais justo, não, sabe, queridos? Não mesmo, pelo contrário, nós somos salvos pela graça mediante a fé. É bem verdade que depois de salvos, somos salvos para boas obras, mas jamais o que o homem faz aqui salva ele. Só o que Jesus fez. É possível para nos salvar. Amém? E sabe, a gente precisa desenvolver essa consciência de justiça. Porque quando você desenvolve essa consciência de justiça, você tem um relacionamento diferente com o Pai. É muito bom ter essa conferência de justiça. E eu vou te dizer uma coisa, não se cresce em justiça. Você vai ser tão justo no céu quanto você já é hoje. A sua redenção já começou. Você não vai ser redimido depois que morrer. Você já é redimido hoje. Você já é salvo hoje. Você já tem vida eterna hoje. Você já é curado hoje. Você já é próspero hoje. Tudo que você está querendo ser, você já é. Aleluia. Aleluia! Amém! E a gente sabe, a gente não cresce em justiça, querido. Não existe justo, justinho, justão. Existem justos, justificados pelo sangue do Cordeiro. Cadê eles aqui? Aleluia! Então a gente precisa entender isso, não é? Porque quando a Bíblia diz, queridos, que Deus olhou para a terra e não viu nenhum justo, já eu vou explicar para você o que Paulo estava falando aqui, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Todos quem? Todos quem? Quando a Bíblia diz todos pecaram. E tem gente que diz assim, meu Deus, eu nem existia quando Adão pecou. O que é que eu tenho a ver com isso? Você já ouviu isso? Né? Eu não tinha nada a ver com isso, certo. Mas quando Jesus também foi para a cruz nos salvar, você também nem existia. Mas o sacrifício de Jesus te alcançou. Porque tem coisas que acontecem no reino do Espírito. O que Adão fez alcançou o homem espiritualmente, mas o que Jesus fez, muito mais. Sabe que tem gente que vive mais consciente do que Adão fez do que o que Jesus fez? Porque nascem de novo e continuam se sentindo miseráveis pecadores. Isso é você achar que o que Adão fez foi mais poderoso. Mas sabe de uma coisa, o diabo não ganha nada de Deus. O que Jesus fez foi muito maior. Amém? E aí, todos pecaram, a gente sabe disso, né? E eu quero mostrar para você algo interessante. O capítulo 1 de Romanos, Paulo está falando de uma categoria de pessoas, os gentios. Alguns chamam gentios, outros chamam ímpios, outros chamam, né, gregos, enfim. Porque quando Jesus chegou aqui na terra, existiam dois povos, os gentios e os judeus. Só que depois que Jesus morre e ressuscita, uma terceira categoria de povo é acrescentada, a igreja. Surgimos depois da morte e ressurreição de Jesus, depois que fomos justificados, não é? Mas presta atenção, quando Paulo começa a escrever a carta dos Romanos, ele escreve no capítulo 1, falando só do gentio, do povo que leva uma vida depravada, longe de Deus, sem aliança com Deus, sem considerar Deus. Então ele descreve no capítulo 1 esse povo. No capítulo 2, Paulo vai falar agora dos judeus. Aí ele só fala dos judeus. Quando chega no capítulo 3, e eu quero que você vá para lá, por favor. Capítulo 3 de Romanos. Aleluia. Deus é bom. Capítulo 3 de Romanos, no verso 9. Porque às vezes as pessoas pegam esse texto e dizem, mas olha aqui o que Paulo está dizendo. Que não existe justos na nova aliança. Veja o que diz Romanos capítulo 3, verso 9. No verso 9, Paulo faz uma pergunta. Que se conclui? Você percebe que Paulo está aqui tirando uma conclusão? De que, Rosana? Do capítulo 1 com o capítulo 2. Ele está concluindo, né, aquele povo sem Deus, que vive uma vida depravada, juntamente com ou comparando com os judeus, que vivem debaixo da lei, né, e nunca aceitaram Jesus como Senhor. Aí ele diz, o que é que eu concluo aqui? Temos nós, aí ele está falando como judeu, temos nós qualquer vantagem? De forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, veja de quem ele está falando, tanto judeus como gregos, ou
ímpios ou incrédulos, né? São sinônimos. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Ele está falando que quem está aqui debaixo do pecado? Por favor, gente, reaja aqui comigo. Quem é que está debaixo do pecado? Vocês estão lendo aqui? Quem é que está debaixo do pecado, gente? Não é uma conclusão que Paulo está tirando? Aí veja o que ele diz no verso 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. De quem ele está falando? Só tem Judivan aqui, queridos? De quem Paulo está falando que não tem nenhum justo? Ou seja, o povo que não aceitou Jesus. Eu estou deixando isso claro, porque as pessoas às vezes pegam esse versículo na Nova Aliança, porque foi Paulo que falou, e diz, só que Paulo está dizendo que não tem justo, não. E você precisa entender de quem ele está falando. Certo, queridos? Aí ele diz no verso 21, vamos continuar, aí verso 20, né? Ele diz, né? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Só que chega no verso 21, aí ele diz assim, mas agora, diga graças a Deus. Ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Verso 22, justiça de Deus mediante Em quem? Em Jesus Cristo. A justiça só se dá pela fé em Jesus. Não se dá em judeu vivendo debaixo da lei. Não se dá em grego ou gentil que não tem aliança com Deus. A justiça é só para quem crê em Jesus. Aleluia. Por isso que ele disse antes, não tem nenhum justo. Eles, você não. Oh, glória a Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para quantos? E sobre todos os que? Porque alguém aqui crê. Para quem é essa justiça? Para quem foi esse nivelamento? De quem é essa posição que Deus nos colocou? Juntamente com Jesus, você está sentado com Ele nas regiões celestiais. Meu Deus do céu. Diga, que privilégio. Aí ele diz no verso 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso 24, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Uau! Uau! Meu Deus do céu! Queridos, às vezes, eu não sei se você já ouviu pessoas dizendo isso, né? Aí, fulano fez tudo quanto não prestava, agora vem com essa onda de ser crente. Né? Sabe, fez tudo, fez toda bagaceira, agora está com essa onda de ser crente, de ser santo. Não é onda, não. Deus decidiu deixar os pecados anteriormente impunes. Foi Deus que decidiu, está decidido, está impune sim. Você não é o seu passado, você é seu presente em Cristo. Você é uma nova criatura. Você não será, você é uma nova criatura. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. No tempo presente. Para quê? Para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Uau. Ele te justificou. Alguém tem fé em Jesus aqui? É a única condição que nos leva a essa posição de justificados pelo sangue de Jesus. Agora, deixa eu explicar para você o que significa ser justo e justificador. Você vai entender bem direitinho. Deus é justo e justificador. Sabe, conta-se uma história de duas crianças que cresceram juntas na escola, cresceram juntas e foram para a escola juntas, fizeram todo o ensino fundamental, médio, fundamental juntos, muito amigos, os dois meninos. E quando chegou na época de prestar vestibular,
Um decidiu prestar vestibular para direito, porque queria ser um juiz. E o outro decidiu que não queria mais estudar. Não vou mais estudar, não quero saber de escola e não vou estudar. Esse que não queria estudar caiu na bagaceira, juntou com as pessoas para fazer coisas erradas. E o que decidiu fazer direito realmente chegou ao magistrado, né? Foi um juiz. E chega num determinado ponto que aquele que não queria nada da vida, de tanto fazer coisa errada, alguém colocou ele na justiça. E chega um momento aonde ele foi, né, participar de uma audiência. Adivinha quem era o juiz? O amigo, né? E quando ele viu o amigo, ele respirou aliviado, sem Vic. Que ele disse, estou de boa. Ele é meu amigo, não é? Isso aí está no papo, você entende? Só que na hora que ele foi julgado, o juiz bateu o martelo e declarou culpado. Rapaz, esse rapaz começou a chorar e ele entrou numa sala, né? E começou a reclamar e a dizer assim, eu pensei que ele era meu amigo, eu achei a minha vida inteira que tinha um amigo, eu nunca tive um amigo, sabe? Porque na hora que o amigo disse assim, você é culpado, aí ele disse assim, ou você paga tantos anos de prisão, ou você paga uma fiança de $100 mil para sair. E aí ele começou a reclamar, ele disse, ele sabe que eu vou ficar preso para o resto da vida, porque eu jamais tenho esse dinheiro para pagar. Então, eu achei que tivesse um amigo, eu nunca tive um amigo. Mas sabe, queridos, na hora que ele está chorando e reclamando, o juiz entra naquela sala agora sem a toga de juiz. E pega um cheque de uma fiança de R$100 mil, entrega para ele. E diz um valor, né? Pague a sua fiança e fique livre. Deixa eu perguntar para você, esse juiz foi justo? Mas também foi o justificador. Porque se ele não tivesse sido justificador, ele tinha ficado preso para o resto da vida. A minha pergunta é, quando o homem pecou, que Deus expulsou ele do Éden, Deus foi justo? Porque Deus disse, se comer, certamente morrerás, se afastarás de mim. Sim ou não? Foi justo? Pois é, mas ele também foi o justificador. Foi ele que pagou para você ficar livre. Aleluia, aleluia. Ele foi lá, pagou a fiança. Você não tinha como pagar e ia ficar o resto da vida preso, escravo na mão do diabo. Mas sabe de uma coisa, querido? Deus foi justo com a humanidade, mas também foi o justificador. Ele pagou com cheque assinado com o sangue de Jesus, de um inocente, para hoje você ser livre. Diga, eu sou livre. Livre de todo pecado, livre de toda mazela, livre de toda doença, livre de toda miséria. Você é livre. Ele pagou por você. E justo e justificador significa exatamente isso, sabe, queridos? E aí a gente entende que a justiça só se dá pela fé, crendo nesse sacrifício de Jesus naquela cruz por nós. É a única forma da gente ser justificado, é dizer, eu aceito esse preço pago. Aleluia, aleluia. E aí você pode me perguntar, Rosana, e os homens que passaram antes de nós, não foram justificados, não? Porque passou grandes homens antes de nós, antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. Porque quando Paulo diz agora, mais agora, no presente a justiça funciona. A justiça de Deus em Cristo Jesus pela fé. Rosana, e quem passou por nós antes de Jesus? Como se deu a justificação desses homens? Abre sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, verso 13, por favor. Aleluia. Estão recebendo alguma coisa? Eu estou colocando um fundamento para você pegar este cálice e este pão, com tanta consciência do que o nosso Senhor fez. E se você tomar essa ceia hoje e está com algum sintoma de enfermidade, você vai ser instantaneamente curado. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Aleluia. Hebreus capítulo 11, verso 13. A Bíblia está falando dos homens que passaram, sabe, queridos, aqui pela terra.
Né? Você vai ver que Hebreus, no capítulo 11, é um capítulo que traz os aprovados no quesito fé. Sabe quando, na minha época, quando a gente passava no vestibular, saía um jornal com a lista dos aprovados, né? E aí você ia lá conferir seu nome. E Hebreus é exatamente isso, uma lista dos aprovados no quesito fé. Quem passou nesse teste? Quem passou aqui nisso? Aí vem lá, né? Caim, Abel, Noé, Abraão, todos aqueles grandes homens da antiga aliança estão lá. Eu estou dizendo os nomes para a gente resumir aqui. Mas em Hebreus capítulo 11, verso 3, ele diz: todos estes que está escrito lá, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, esse povo, querido, da antiga aliança, eles morreram crendo que Deus ia mandar um para resolver a situação da humanidade. Eles creram nisso, vocês estão entendendo? E eles viam de longe, meu Deus, vai chegar um tempo aonde o povo vai ter de volta o Espírito Santo. A Bíblia diz que eles viam de longe e saudavam. Sabe quando você encontra alguém na rua, do outro lado você faz fulano, né? Então era isso, eles conseguiram pela fé ver o que Deus ia fazer em Cristo por nós. E morreram crendo. Agora veja o verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Qual era a promessa? Que Deus ia nos dar um novo coração. A nossa natureza ia ser mudada. Ele ia ser nosso Pai. Meu Deus, e que o Espírito Santo ia habitar em nós. Uau! Eles creram, queridos, mas não tiveram esse privilégio que você tem. Que privilégio. Aleluia. Aí diz no verso 40. Por que eles não obtiveram a concretização da promessa? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Uau! Uau! Eu não sei. Sabe qual é o personagem bíblico da antiga aliança que você admira demais? Você tem ele em alta estima. Eu quero te dizer, Deus reservou coisa melhor para você. Ei, eles viveram coisas boas, mas Deus tem coisa superior para você. Às vezes a gente se acha tão inferior. Mas quem dera Moisés abriu o mar com o cajado. Pois hoje você abre só com o que sai da sua boca. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque fulano fez isso, cicrano fez aquilo. Nenhum deles carregava Deus dentro deles como você carrega. Oh, glória a Deus. Diga, Deus tem coisa superior para mim. Por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o que foi que aperfeiçoou eles? Jesus ter vindo nos salvar, olha só. Que maravilha! Alguém está feliz aí? Meu Deus do céu! Então o que acontece, queridos? A gente vê isso quando Jesus fala de João Batista, por exemplo. Jesus disse assim, olhe, dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Mas sabe de uma coisa? Os nascidos de novo hoje, o menor deles ainda é maior do que João. Uau! Ou seja, sabe como é que eu defino essa fala de Jesus? Maior do que você, meu filho, só Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, maior do que eu, só Deus. Não tem homem nenhum que passou aqui na terra que seja maior do que você. E eu acho lindo Jesus falar dos dois tipos de nascimento. Ele diz os nascidos de mulher e os nascidos no reino. Então, você nasce da barriga de sua mãe, mas tem que nascer de novo da água e do Espírito. Oh, glória a Deus. Amém, queridos? E aí a gente vê, que promessa é essa, Rosana, que esse povo não alcançou? Ei, a presença do Espírito em nós. Estava escrito lá na antiga aliança. Joel disse, vai chegar um dia em que eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Graças a Deus.
não é? A gente vê Ezequiel falando, Deus dizendo assim, eu vou dar um espírito novo, secreto na nossa vida. É Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Você está feliz com Jesus? E aí a gente vê, porque às vezes quando a gente se apropria, eu quero trazer para você essa consciência. Queridos, tenha consciência da sua condição de justiça. A Bíblia diz que nunca viu um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Não vai faltar nada para os seus descendentes. Pelo contrário, eles serão melhores do que você. A Bíblia diz que na casa do justo há prosperidade e riqueza. Ei, na sua casa não há tranqueira, não há coisa quebrada, não há gambiarra. Há prosperidade e riqueza. Não tem miséria na tua casa, não tem toalha manchada de água sanitária, não tem roupa rasgada, tem prosperidade e riqueza. Não tem pote de margarina na geladeira, nem feijão dentro de pote de sorvete. Tem prosperidade e riqueza. Aleluia. A Bíblia diz que a descendência do justo é poderosa nessa terra. Os seus filhos não são ruins, são poderosos. A Bíblia diz que a oração do justo não pode pouco, pode muito em seus efeitos. Queridos, tenham consciência da sua condição de justiça. Aleluia, foi Ele que quis. Deus foi com a tua cara. Oh, aleluia. Aí como é que Jesus paga um preço tão alto por nós? E você fica se sentindo, né? Você não. Algumas pessoas nascidas de novo. Ah, quem sou eu? Mas eu não sou digno. Queridos, se o sangue de Jesus não te fez digno, nada do que você faça vai te tornar. Aleluia. Ou você aceita o sacrifício de Jesus, ou não vai ser na força do seu braço. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Ah, eu não sou digno? Rapaz, o sangue não foi suficiente? Aleluia. Aleluia. Certa vez, a gente estava numa reunião, eu e Judivan, lá em Teresina. O governador do estado do Piauí, toda quinta-feira, era terça-feira, né? Abria as portas da casa dele, a casa dele mesmo, não era nem lá no palácio, para os pastores da cidade orar pelo governo. E cada semana um pastor assumia a oração. E teve um dia que um dos pastores começou a oração assim: Senhor, eu nem sou digno de entrar na tua presença. Sabe que tem crente orando assim? Agora a minha pergunta é: você não é digno de entrar? Se você quer entrar na presença de Deus, você estava aonde mesmo? Porque a gente entrou pelo novo nascimento e nunca mais saiu. Então você ora, não sou digno, Senhor, de estar na tua... Como assim? Onde era que você estava? E ele começou assim: Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Agora veja o resto da oração. Nunca esqueci uma palavra. Ele disse assim: porque a imundícia do meu pecado está sempre diante dos meus olhos. Um pastor. E eu tive vontade, diante do Deus vivo, de fazer o apelo para ele receber Jesus. Porque sabe o que eu fiquei pensando, queridos? Eu digo, se ele está orando desse jeito, qual tipo de alimento ele está dando para as ovelhas? Queridos, valorize o que você tem recebido aqui. Valorize o que você tem recebido aqui. Porque aqui, querido, nós pregamos uma palavra que te valoriza, que mostra quem você é, o que você tem e o que você pode. Cuidado, sabe, queridos, com essas mensagens que você não é nada, você não é ninguém, você é um vermezinho de Jacó. Deixa eu lhe dizer, Deus não habita dentro de verme. Você é o melhor de Deus. Ei, você é o melhor de Deus. Quando Deus fez o ser humano, amados, a gente passou no controle de qualidade da Trindade. Deus olhou tudo que Ele fez, Ele disse é bom, mas quando Ele fez o ser humano, Ele fez é muito bom.
E sabe, a gente recebeu uma etiqueta da Trindade, passou no controle de qualidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bom, muito bom, muito bom. Quem é que pode dizer que você não vale nada? Amado, deixa eu trazer uma coisa para você. Quantos de vocês aqui já compraram algo com problema? Quebrado, danificado. Alguém aqui já comprou? Já? Pagou caro por isso? Algo quebrado que não prestava, danificado e pagou caro. Pois, minha filha, você é Deus. Porque a única pessoa que eu já vi comprar coisa com defeito foi Deus, foi nós. E pagar com preço alto demais. Porque a gente, quando vai comprar algo, e se valer um valor, a gente analisa, olha se está arranhado, se está bom. E a gente ainda tem mais assim, você compra uma coisa nova, paga caro, e à medida que passa, aquilo só deterioriza e perde o valor. Sim ou não? Tira um carro novo hoje da concessionária, amanhã não tem o mesmo valor. Porque tudo que você compra caro, vai deteriorando. Deus nos comprou com um problema, e a gente, em vez de piorar, só melhora. Querido, olha, deixa eu te dizer, isso é que é Deus, o resto é Baal. Aleluia, aleluia. E aí você vê crente dizendo, o negócio não está bom, a coisa está ruim. Para você, não. Pode estar ruim para todo mundo, para você só melhora. Por quê, Rosana? Porque você sabe da minha vida. Querido, deixa eu te dizer, cada vez que o relógio vira... Sabe, o ponteiro gira uma hora, as coisas só melhoram, fica mais perto de Jesus voltar. Então diga comigo, para mim só melhora. Agora, para o diabo só piora. Porque cada vez que o relógio faz tic-tac, está pior para ele. Porque está chegando a hora. Aleluia. Está chegando a hora dele ser jogado no lago de fogo e de enxofre. E sabe aquela perguntinha básica que o diabo gosta de fazer para nós de vez em quando? E agora? Ou você nunca ouviu isso do diabo? Porque eu já ouvi diante de situações difíceis, o diabo dizer, e agora? Eu digo, fique tranquilo que vai ter um dia, que sou eu que vou dizer, e agora, diabinho? Aleluia. Quem está nessa ardente expectativa? Nós vamos fazer um coro muito bonito. E dizer para o diabo, e agora? Diga, e agora? Aleluia! Aleluia! E aí, queridos, às vezes, uma pessoa uma vez me disse, você não se acha muito ousada, não? Mas sabe o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4? Eu quero ler com você. Ele diz assim, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Verso 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Querido, não diz respeito a nós, diz respeito a Ele, o que Ele fez por nós. Agora, queridos, eu vou te dizer, não quero nada do diabo, agora tudo que Deus tem para mim, eu quero tudo. E você? Diga comigo, a minha suficiência vem de Deus. Não é você, não tem nada a ver com você, é Ele. Porque toda honra e toda glória é para Ele. É digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? E partindo para encerrar, deixa eu falar com você a respeito dos benefícios dessa justiça, porque você vai tomar a ceia hoje, queridos. Não vai tomar com cara de prejuízo, não. Isso aqui não é velório, não. Isso aqui é uma festa de uma aliança que Jesus fez por nós, de um sangue que foi derramado. E eu vou te dizer, a gente hoje vai sapatear na cara do diabo. É caco de cão hoje para todo lado. Rapaz, eu amanheci com raiva do cão hoje. Eu estou por aqui. É hoje. Então veja aí, os benefícios da justiça. A primeira coisa é que justiça é o tema central do Novo Testamento. Queridos, olha, está escrito mais de 100 vezes só nas epístolas sobre justiça. E ainda é o assunto menos conhecido da igreja. É possível isso? Mas sabe de uma coisa? A gente precisa entender, né, que a justiça só se revela no Evangelho, queridos. Mas sabe o que é que acontece? Muitos pregadores só pregam a antiga aliança.
É só a antiga aliança, é só a antiga aliança, é só a antiga aliança. E a justiça não está revelada na antiga aliança, não. Aleluia. Quantos crentes você já viu orando assim? Ó Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Pode ser mais baixinho, por favor? Ó Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Tem crente orando assim. E de fato, deles, Deus, ele era Deus, mas seu, ele é pai. E na nova aliança, a Bíblia não diz, sabe, chame ele, diz assim, Abba Pai, Paizinho amado. Queridos, uma coisa é ter um Deus como pai. Outra coisa é ter um pai que é Deus. Oh, glória a Deus. Rapaz, tu já se deu muito bem. Só o fato de tu ter nascido de novo, tu já se deu bem. Diga graças a Deus pela justiça. Amém? E muitos crentes se achando indignos. Sabe, eu estava lendo um livro do irmão Reagan, Sermões Clássicos, e ele falando uma coisa interessante lá. Ele disse, quase que eu perco minha cura, por falta de consciência de justiça. Você sabe que ele tinha uma doença incurável no sangue, estava fadado mesmo para morrer. O médico já tinha dado o aval, né? Já tinha carimbado, morte. E ele disse que, lendo as cartas de Tiago, quando ele disse assim, né, se alguém está doente, chama os presbíteros da igreja para orar por ele. Ele disse que não conhecia nem ninguém na igreja, presbitério, né, dos dons do ministério atuando na igreja. Ele disse, eu não conheço ninguém na igreja que crê em cura. Como é que eu vou chamar para orar por mim? Aí o Espírito Santo disse para ele, continue lendo. Não é? Aí tinha escrito assim, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Só que ele disse que na hora que leu isso, ele disse, bom, então eu posso orar por mim? O diabo, ele disse que ouviu o diabo dizendo para ele, se você fosse justo, mas você não é. E ele não tinha consciência de justiça. E ele disse que simplesmente recuou e disse, é verdade, era só se eu fosse justo. E depois de muito o Espírito Santo trabalhar com ele na palavra, foi que a consciência chegou, que ele era a justiça de Deus. Oh, queridos, não deixa essa posição de indignidade roubar de você o que Jesus já conquistou na cruz para ti. Amém? Precisamos conhecer, né, sobre essa situação da justiça de Deus. Então, o segundo benefício, a justiça nos coloca numa posição perfeita diante de Deus, queridos. Perfeita, sabe? Jesus te colocou diante de Deus numa posição perfeita. Não foi de um miserável pecador, mas de alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você pode agradecer a Jesus? Diga obrigada, Jesus. A terceira coisa, sem justiça, jamais haveria paz com Deus, porque éramos inimigos dele. Não é? E sem justiça, jamais, nem paz com Deus, nem a paz de Deus fluiria de você. Porque uma coisa é ter paz com Deus, né? O Espírito Santo já levantou a bandeirinha branca. Deus não está zangado com você. Diga graças a Deus. Mas não é só paz com Deus, é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Que não importa as circunstâncias que o diabo levante, você é tomado por uma paz, por uma presença e por uma alegria, na certeza de quem está com você. E que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Amém? A quarta coisa que é a justiça, o benefício da justiça, é que é um produto da redenção. Tem alguém redimido aqui? Então diga, eu sou redimido e justificado. Outra coisa, queridos, que não existe na palavra, pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Não tem esse termo, pecador redimido, não existe. Ou você é pecador ou é redimido. Não existe, porque pecador tem a natureza do diabo, redimido tem a natureza de Deus. Ninguém tem as duas. Ou é um ou é outro, não tem espaço para dois, não. Ou o diabo está, ou Deus está. Aleluia. Então, nunca mais diga, eu sou um pecador redimido. Não, você foi um pecador. Conjuga o verbo no tempo certo. E hoje, você é um redimido, santo filho de Deus.
Aleluia. Amém? Outra coisa que é o benefício, é fundamental entender justiça, para você ter uma vida de autoridade. Querido, se você não souber quem é em Cristo, você não coloca o diabo no lugar dele, não. Mas quando a gente sabe quem é em Cristo, rapaz, o diabo tem que caber direitinho debaixo do seu pé, independente de quanto você calça. Aleluia. Aleluia. A autoridade. Os discípulos, né? Eles tinham, Jesus deu autoridade. Eu lhe dou, eis aí vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do diabo. Não é algum poder e nenhum ficou fora. Tudo que o diabo faz, você tem o poder de desfazer as obras do diabo. Amém? Amém, queridos? E quando a gente sabe, né, quem nós somos em Cristo, o nosso relacionamento com Deus muda, amados. A gente se aproxima de Deus, como o escritor de Hebreus diz, se acheguemos confiadamente. A gente ora confiante, rapaz, de quem nós somos para receber. Não é para... Eu já vi pessoas dizendo, quando a gente ora, Deus pode dizer talvez, Deus pode dizer sim ou não. A Bíblia diz, rapaz, chegue em oração confiante e receba. O povo prega um evangelhozinho, tão michuruca, sabe, que não tem poder para nada. A gente precisa saber o que nós temos. Aleluia. Amém? Então, o nosso relacionamento com Deus muda, o seu relacionamento com as pessoas muda, porque você não vai mais se sentir inferior a ninguém. Porque o mesmo Senhor, o mesmo sangue, o mesmo Getsemane foi suficiente para todos nós. Amém? Mas o nosso relacionamento muda principalmente com o diabo. Oh, coisa boa. Rapaz, eu não sei você, mas eu saía do rema, sabe? Com essa consciência de quem eu sou. Com a vontade de encontrar o diabo para atropelar ele. Aleluia. Aleluia. Amém? A sexta benefício da justiça é quando você entende e compreende justiça, você também compreende o caráter de Deus. E você sempre vai saber que Deus é bom. Ei, Deus é bom. E é nosso Pai. Quando entende justiça, você sabe, rapaz, só Deus para fazer o que fez na minha vida. Ele é bom demais. Amém? A sétima coisa, a justiça te capacita a andar de modo digno, como filho de cabeça erguida. Amém? Aleluia, diga, sou filho do Deus Altíssimo. E queridos, eu vou te dizer uma coisa. Imagine o filho do governador do Goiás. Você acha que ele anda por aí de cabeça baixa? Sabe que ele anda de cabeça erguida sabendo onde eu chegar, eu vou ser favorecido, não por causa de mim, mas por causa do pai que eu tenho. A minha pergunta é, como é que você sai de casa? Você sai de cabeça erguida sabendo o pai que você tem? Tem coisas, queridos, um favor e uma graça, sabe? Você é altamente favorecido. Tem coisas que vai chegar até você por causa do pai que você tem. Por causa da unção que você carrega. Por causa do Espírito de Deus que habita em você. Aleluia! Quem Ele te tornou. Outra coisa que é fundamental da gente conhecer justiça é a gente se achegar a Deus confiante em oração. Oh, meu Deus do céu! Como Deus é bom. E a última coisa é que a justiça te deixa livre do teu passado. Você não precisa fazer nada para consertar o teu passado, até porque você nem pode mais voltar lá. Deus pegou todos os teus pecados, todas as tuas crecas, toda a mazela que tinha em você, lavou com o sangue de Jesus. E a Bíblia diz lá em Miqueias que ele jogou no mar do esquecimento. E não está escrito, mas eu acredito que tem uma placa lá, proibido pescar. Cuidado, queridos, para você não estar ainda, não vamos fazer aqui uma campanha para eu voltar, para ver o que aconteceu comigo aos 10 anos, porque eu tenho esse trauma, porque eu tenho isso, porque tenho essa maldição, porque tem... Toda maldição foi quebrada em Cristo. Maldito nunca mais, abençoados para sempre. Aleluia, aleluia. Para de voltar para o teu passado.
Paulo, quando ele vai escrever em Coríntios, no capítulo 3, ele diz: tudo é vosso, as coisas presentes e as futuras. Em momento algum, Paulo diz: o teu passado não te pertence, querido. Você nem tem passado, a sua vida é de Cristo para cá. E daqui por diante. Oh, meu Deus. Aleluia! Deus é bom! O Senhor é fiel. Amém. E eu trouxe essa... Ontem o Senhor falou tão forte comigo, que era para eu falar hoje sobre isso. Como a gente precisa estar trazendo a nossa memória. Quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. E nos posicionar. Amém, querido?